ZYR 986. Rádio Chapecó FM 100.1. Uma emissora do Grupo Chapecó de Comunicação. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia! Hoje, sábado, 30 de maio de 2026. São 7 horas e 1 minuto e estamos começando mais um programa Hora Espírita. Esse programa que vai ao ar todos os sábados aqui, neste mesmo horário, pela Chapecó FM. Nosso programa está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó e conta com o apoio da Federação Espírita Catarinense. A gente já está ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco, encaminhando aí a sua colaboração, sua pergunta, sua dúvida. Afinal, né, os ouvintes são a razão dos nossos encontros todos os sábados aqui de manhã. Você pode acessar através da live do Facebook Rádio Chapecó ou então pelo telefone 2049-1200 e mandar a sua contribuição. Acompanhe o nosso programa ao vivo. Conheça também as nossas redes sociais. A gente tem a rede social no próprio Facebook, no YouTube, no Instagram. Temos podcast também do programa Hora Espírita Chapecó. Você pode curtir, compartilhar, ouvir o programa em outros horários, assistir o programa pela live também em outros horários. Lembrando sempre que o nosso programa busca compreender muitos dos mistérios da vida, da espiritualidade, principalmente sobre a nossa jornada evolutiva enquanto espíritos imortais que todos nós somos. Desejamos que a paz de Jesus esteja em cada lar, em cada coração que nos acompanha nesse momento. E hoje, na nossa equipe, contamos com a presença dos amigos Vanderlei Sabadim e Kleber Carvalho. Bom dia, Kleber, bom dia, Sabadim. Muito bom dia, Ayrton, Vanderlei, a todos que nos acompanham. É uma alegria imensa estarmos aqui hoje para refletirmos um pouco sobre um assunto muito interessante. Bom dia aos colegas, bom dia aos ouvintes e que hoje a gente possa ter um bom estudo. E esse que vos fala, Ayrton Rigoto, todos os trabalhadores das Casas Espíritas aqui de Chapecó. Antes de nós darmos início ao nosso tema de hoje, gostaríamos de agradecer os nossos patrocinadores que nos permitem aqui estar todos os sábados de manhã, a Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon. Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Estamos de volta com o nosso programa Hora Espírita. Hoje
nós vamos mergulhar em um tema relacionado à nossa vida diária. Você já parou para pensar como seria a sua vida se você se afastasse das pessoas, vivesse em isolamento, sem contato com tudo que a gente vive a cada dia? Já chegou a parar para analisar por que vivemos em sociedade, em meio a tantos acontecimentos, há muitas vezes problemas, mas também há alegrias. Vivemos entre amigos, família. Por que nós somos colocados a viver com o semelhante, viver em sociedade? Por certo, Deus nos conduz para todas essas experiências. Se Ele faz isso é porque existem propósitos maiores que precisamos buscar, e para isso se faz necessário essa vida em família, com amigos e na sociedade como um todo. Todas essas relações que a gente vive nos nossos dias, né? E é sobre esse convívio da humanidade que vamos falar nesse programa. Qual a relação com a espiritualidade de cada um de nós? Vamos refletir o que Deus nos revela justamente nesse convívio, nas pequenas atitudes do dia a dia. E o ensinamento de hoje vai nos mostrar que não é preciso fugir da sociedade para ser espiritualizado. Pelo contrário, é vivendo entre nossos semelhantes, participando das necessidades e até das frivolidades da vida, que podemos transformar cada ato em uma oportunidade de crescimento moral e espiritual. Aliás, esse é o grande propósito a ser alcançado na nossa vida, né? Então, prepare-se para descobrir que a espiritualidade não exige renúncia ao convívio humano. Fique conosco até o final do nosso programa, porque o que vamos refletir pode mudar, inclusive, a sua forma de enxergar a vida cotidiana. A base do conteúdo do nosso programa está no item 10 do capítulo 17 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse item ele tem como título O Homem no Mundo. Muito bem. Antes de entrarmos diretamente no tema, de tratarmos os aspectos mais do nosso dia a dia relacionados a isso, o que esse capítulo nos traz, assim, rapidinho, uma abordagem, Kleber, sobre esse tema, o homem no mundo, aí, na sociedade. Esse item 10 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai trazer um apanhado muito interessante e importante sobre a maneira como os espíritos nos orientam a viver nesse mundo, né, procurando ter uma postura não somente focada na vida puramente material, mas uma visão mais ampla sobre o sentido da vida, o real sentido da nossa existência espiritual, né? Se a gente observar todo o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz lá como título Sede Perfeitos. Então, em todo esse capítulo, ele vai trazer aqui orientações que fazem com que nós possamos buscar uma perfeição relativa nessa vida em sociedade. Ele nos faz refletir em importantes ensinamentos da doutrina espírita, que nós precisamos estar nesse ambiente social, seja no ambiente familiar, seja no nosso trabalho, seja no clube, onde nós estivermos, aproveitando as oportunidades para que possamos, na convivência saudável, desenvolver os aspectos espirituais, desenvolver os aspectos morais, que é o que de fato, no fim das contas, vai ser importante quando do retorno da nossa vida espiritual. De forma objetiva, Ayrton, ele vai reforçar que a verdadeira santificação está em viver o mundo em contato com os outros. Como você bem falou no texto de abertura, né, que nós não podemos, ou não devemos, né, poder a gente pode, mas o ideal é mantermos uma postura social e não nos isolarmos, né, não viver a espiritualização interior no isolamento,
fazendo as nossas preces, as nossas evocações, puramente, né, de forma isolada, sem nos colocarmos em serviço ou a serviço de Deus nessa convivência, né, nos ambientes onde todos nós somos chamados, né, a viver. Também não é necessário, né, aquelas penitências, os sofrimentos, a austeridade excessiva, né, muitas vezes martirizando o próprio corpo, né, onde nós entendemos que é o santuário da nossa alma, que nós devemos cuidar, que nós devemos preservar, né, até para que esse corpo nos seja útil para podermos auxiliar as outras pessoas. E aqui, no auxílio às outras pessoas, é o que Kardec nos traz como, talvez, uma das principais alavancas de crescimento espiritual, que é a ação da caridade. Então, dentro desse contexto em que nós estamos vivendo, estar sempre atentos a pequenas e grandes oportunidades de sermos úteis às outras pessoas, né? Então, quando se fala em caridade, não apenas a ação de você auxiliar alguém economicamente falando, doando alguma coisa para as pessoas, mas na boa convivência, no respeito, na educação, no apoio moral que podemos oferecer às outras pessoas, né? E nesse contexto, né, vamos encontrando a felicidade, né? Uma felicidade que ela se concretiza no auxílio desinteressado às outras pessoas. E aí, quando nós falamos em felicidade, em alegria, né, que é uma questão importante para o homem no mundo, que muitas vezes as alegrias e as felicidades que nós procuramos vivenciar, ela lá na frente ela vai resultar em ações difíceis, muitas vezes de infelicidade, né, por estarmos vivenciando as alegrias e as felicidades mundanas tão somente. Não significa que nós não podemos viver as alegrias que o mundo nos proporciona, mas é importante termos equilíbrio e procurarmos alegria e felicidade em outras ações que muitas vezes a gente não faz nem ideia, né? E aí, aqui que talvez os ensinamentos da doutrina, eles podem fazer com que a nossa visão se amplie. Encontrar a felicidade em abdicar, às vezes, de coisas que são do nosso interesse em proveito da felicidade das outras pessoas. Então, quando a gente começa a encontrar as alegrias, ou as pequenas alegrias, em servir o nosso semelhante, o sentido de felicidade e alegria ele vai se ampliando muito mais, né? Então, esse capítulo todo, e de forma especial o item 10 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um roteiro, ele pode-se dizer assim, um manual de bem viver a vida na Terra, focando na nossa verdadeira essência, que é a essência espiritual. Viver no mundo, não chumbado, podemos dizer, no mundo, né? Com o nosso foco no nosso crescimento de uma forma integral, né? Pensando na transcendência da nossa vida, né? Pensando no retorno para a vida espiritual. E aí nós vamos investir o nosso tempo e as nossas capacidades, as nossas potencialidades em muito mais do que buscar, né, viver os prazeres da vida, buscar os recursos materiais que devemos sim, né, buscar, mas não tão somente isso, não tão somente essa busca. O mundo como um meio que a gente vai usar para nossa melhora, na verdade, a nossa evolução espiritual, certo? Aproveitar tudo que tem aí à nossa disposição, sempre, mas com o olho naquele futuro espiritual, certo? Eu penso que, assim, o nosso mundo aqui, a gente pode entender como uma plataforma. Isso. Em que nós estamos inseridos para que possamos crescer, para que possamos evoluir, né? Então, tudo são recursos que a divindade nos proporciona. A família, né, com suas dificuldades, né, com os seus problemas, o trabalho que nós realizamos, às vezes não tão feliz assim, mas temos esse trabalho, o próprio organismo, o próprio corpo, perfeito ou imperfeito, as dificuldades, tudo são recursos que Deus nos oferece para o exercício ou a ginástica espiritual, para o aprimoramento do verdadeiro eu, né, que é o eu espiritual. Isso. Ser imortal. Muito bem. Você deu
um apanhado geral muito legal. E aí vamos lá, vamos um pouco mais aí agora entrar nos detalhes para a parte prática do negócio aí, né? Tudo isso que o Kleber trouxe, que o capítulo a gente aconselha as pessoas a ler esse capítulo, porque realmente o conteúdo é muito, muito nobre, muito enriquecedor. Para a gente manter uma vida social equilibrada, de uma forma assim, sem nós gerarmos problemas para os outros e sabendo lidar com tudo aquilo que aparece para nós no caminho. E aí? Porque se o ideal, como nos sugere a literatura, é nós vivermos em sociedade e não em isolamento, ora, em sociedade a gente tem um monte de coisas que acontecem nessa Badinho. Sim, realmente. Ayrton, eu vou buscar no Livro dos Espíritos uma questão bem importante para nós começar, né? A gente já começando a falar sobre isso, né? Mas aqueles que já têm um entendimento espírita já conhecem, já sabem disso, né? Mas tem muitas pessoas que nos ouvem que não têm essa visão da questão da vida, porque tudo depende, né, do entendimento sobre a vida. O que é a vida? Qual é o objetivo da nossa existência, né? Então, diante desse entendimento, creio eu, e o que os Espíritos nos falam, não existe uma outra forma de entender a vida de forma diferente se nós não analisarmos por esse prisma da continuidade da vida. Isso é muito importante a gente lembrar, porque de quem somos nós, né? Então, se nós somos espíritos criados por Deus e tal, né? Todos nós, simples e ignorantes, todos com destino à perfeição, né? Então, como é que nós vamos atingir esta perfeição? O importante é entender quem somos nós e por que nós estamos aqui. Então, na questão 132 do Livro dos Espíritos, que é uma ferramenta boa para nós conversar a partir daí, qual é o objetivo da nossa vinda aqui nesse mundo? Porque nós somos espíritos criados por Deus que tivemos múltiplas existências, né? A vida continua após a morte, nós sempre vamos viver experiências conforme os espíritos nos dizem, e hoje estamos vivendo uma experiência. Mas qual é o objetivo da nossa vinda aqui nesse mundo, nessa nossa experiência? Os espíritos dizem que Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançarem essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa também um outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria, essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, e assim concorrendo para a obra geral. Ele próprio também se adianta. Aí tem uma palavra aí, ó. Deus lhes impõe a encarnação. Por quê? É uma imposição. Nós, quando aqui no nosso mundo, nossos governantes, eles inventam uma nova lei por uma necessidade que eles acham que está certo, eles impõem, ó, a partir de hoje foi aprovada, essa lei está valendo a partir de hoje. É uma lei que é para ser cumprida, né? Então Deus tem as suas leis, e uma delas é a lei da reencarnação, porque nós todos estamos destinados a evoluir. Todos nós estamos destinados a evoluir. E a única forma para nós evoluir é nós, automaticamente, pelo nosso próprio esforço com a liberdade, é nós vivenciarmos experiências para chegarmos àquela perfeição, àquela pureza espiritual que nos aproxima de Deus, que é a verdadeira felicidade, né? Como o Kleber falou, nós temos uma felicidade, né, que o mundo comporta que tenhamos. Relativa, né? Então, a partir daí, como nós vemos, é uma lei divina a nossa evolução, evoluir. Para isso, nós precisamos... Como que nós vamos evoluir? Qual é o entendimento que nós temos para evoluir? Por que eu preciso evoluir? Eu preciso chegar àquele ponto, todos nós precisamos. Então, para poder fazer isso, nós precisamos ter uma vida social, nos relacionar com pessoas para o aprendizado. Por quê? Nós falamos que a única forma de salvação é a caridade. A caridade é a prática do amor em todos os sentidos, todas as virtudes do amor. Mas para nós podermos praticar isso,
nós precisamos testar com alguém. Se eu não tiver ninguém para testar a minha paciência, então aí vem a questão da convivência. Falaste bem sobre a família, os grupos, trabalho e tudo mais. Então, essa questão de viver muitas vezes uma vida mística e isolada não nos proporciona a oportunidade de nós vivenciarmos e evoluirmos da forma que nós precisamos nesses testes, né, que nós precisamos estar fazendo das nossas relações, provando a nossa paciência, a nossa tolerância, que são as virtudes do amor. Porque quando a pessoa escolhe uma vida isolada, ela está, na verdade, sendo um tanto egoísta, né? Como dizem os espíritos. É um ato de egoísmo porque ela não está tendo a oportunidade de estar lá fora convivendo com pessoas, convivendo com as dificuldades, convivendo com as questões do mundo, participando da melhora, da sua melhora automaticamente e se envolvendo com a melhora do mundo em que propriamente vive. Outra, uma vida mística, somente religiosa. A pessoa que vai lá, vive dentro da sua igreja o tempo todo, muitas vezes aquele ambiente sério, na face séria, né? Quase praticamente não sorrir, apesar que algumas pessoas são sérias, né? Mas praticamente não sorrir, porque lá dentro tem que ficar... Não, tu tem que ver uma vida normal. A vida não é... O teste maior para nós não é dentro do templo ao qual nós convivemos. O teste maior para nós é fora da porta, lá dentro também, evidentemente, com os colegas, com os irmãos de convivência, mas o teste maior para nós é fora dali da coisa, colocando em prática aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós ouvimos. Então, uma vida mística, essa vida isolada, não nos auxilia para a nossa evolução. Pelo contrário, nós vamos precisar, se eu vou optar por uma vida, provavelmente numa próxima encarnação, quem sabe, é possível que eu não tenha mais essa vida mística. Que eu vou ter uma família para saber o que é ter uma família, conviver mais com a sociedade, com os problemas de uma sociedade. E no livro dos Espíritos, eles falam sobre isso. Deus nos não deu, na questão 766, ali nesse capítulo 7 da Lei de Sociedade, quem quiser procurar ler, né, para se inteirar melhor sobre o assunto, a vida social está na natureza? Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Ele foi feito para viver em sociedade, né? Então, o insulamento é contrário à lei da natureza, né? O insulamento, como diziam os espíritos. Sem dúvida, né, é contrário à lei da natureza. Pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente, como nos diz o objetivo da nossa encarnação. Então, a vida mística é uma opção, é uma escolha, livre-arbítrio da pessoa, mas os espíritos nos orientam que ela é um ato egoísta, na verdade, né? Porque nós, hora ou outra, nós vamos precisar estar envolvidos com a sociedade, porque é o caminho da evolução. Ali, quando falamos... nós precisamos conviver com os demais, atender às necessidades, frivolidades, muitas vezes, do dia. Por que nós não vamos visitar um vizinho? Então eu tenho que só o tempo inteiro dentro da igreja? Tá, mas fora da igreja, o que tu consegue aprender? Lá dentro da igreja é fácil. A gente fala no templo que nós vivemos, é muito mais fácil. Por favor, com licença. Agora, e fora da porta, você consegue dizer, por favor, com licença, né? Usar essa educação com as pessoas, com o teu vizinho, com os teus familiares dentro de casa, no trabalho em que você vive. Então vejo que há uma diferença muito grande na prática, né? Na prática da caridade, porque aquele que se isola, aquele que tem uma vida mística, ele não está vivenciando a caridade, né? Porque a caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então você consegue vivenciar isso fora dali? Dentro desse isolamento é muito fácil, porque ou eu me isolo somente ou eu me isolo com algumas pessoas. Todas as pessoas fazem a mesma coisa ali, então não precisa. Eu vou trabalhar o perdão com quem? Eu vou trabalhar a tolerância com o Ayrton, que faz a mesma coisa que eu ali, né? Tá isolado ou tá numa questão mística, né? Então não é só isso. Isso é um atraso, né, Ayrton? Sim. A gente parar para refletir, né? Olhe para trás. Como você era lá atrás, na tua juventude, na tua infância, e todo o tempo que vai passando,
você vai chegando na idade adulta, tudo que você vivenciou, em todas as relações que você teve, familiares, trabalho, amigos, em todas as etapas. E aí, quanto você já aprendeu a perdoar, a relevar, a não julgar, a ajudar, muitas vezes, né? Às vezes meio levado a fazer isso, meio obrigado, conduzido pelas situações, pelos momentos, mas quando a gente fala da parte prática, é justamente isso, é viver as situações. E aí observe para o lado as outras pessoas, como elas são diferentes da gente. Algumas servem para nós de lição, né? Para a gente não seguir, para a gente não fazer. Você vê pessoas teimosas, temperamentais, difíceis de lidar. Ok, estamos aprendendo a não ser assim. E aqueles que têm virtudes que eu ainda não tenho, como que eles adquiriram essas virtudes? É o convívio, é o dia a dia, é a prática, é a experiência. É isso que vai fazer com que a gente agregue. Pô, o Sabadinho colocou, como é que eu vou aprender a ter paciência se eu estou no meio onde está todo mundo mal? Todo mundo tem paciência. Todo mundo tem paciência comigo, eu não vou aprender a ter. Agora, quando eu saio desse meio, eu vou para um outro meio turbulento, ali eu vou ter que ter paciência. Ali eu vou exercitar a paciência. Então, é nesse convívio social, em meio a todas as nossas vivências, que nós vamos tendo essa maturidade espiritual. Com todas essas diferenças que nós temos, né? É viver essas diferenças. Sim, de verdade. Porque cada um pensa de uma forma diferente, cada um tem uma característica diferente, prioridade, filosofias diferentes. A gente encontrar esse equilíbrio. Encontrar o equilíbrio em tudo, né? Desde que não fira, né? Isso. Desde que não haja, que você não fira a integridade do outro, no sentido de que não faça para o outro aquilo que você não quer que faça para ti. Isso. O respeito àquilo que a pessoa acredita. Nesse sentido, né? Sim. O respeito àquele momento evolutivo daquela pessoa, se ela não está entendendo, e você não tem que impor nada para ninguém, você tem que respeitar, você tem que conviver. Sendo que sempre o teu ato, o nosso ato, aliás, o nosso pensamento deve ser sempre baseado no bem, né? Isso. Sempre baseado na prática do bem. Kleber. Só para a gente também complementar, não diria complementar, mas contribuir, né? Com essa questão de como manter a vida social equilibrada diante de todos esses desafios que a gente encontra. Primeiro, as nossas imperfeições, as nossas encrencas, digamos assim, né? Os nossos defeitos que precisam muitas vezes serem suportados pelas outras pessoas. Depois, os problemas das outras pessoas, né? E aí juntam várias pessoas no ambiente. Imagina, o desafio não é fácil de manter uma convivência harmônica ou equilibrada, né? Saudável. Mas aí a doutrina espírita, ela vem nos lembrar a importância de buscarmos em todos os momentos da nossa vida o contato com Deus. Aí a gente vai procurar verificar quais são os pensamentos que estão constantemente sendo alimentados por nós, quais sentimentos nós estamos buscando nutrir, né? E, consequentemente, como está o teor das nossas palavras e das nossas ações, né? Quando nós começamos a voltar a nossa atenção para nosso melhoramento moral, nós vamos começando a fazer com que essas relações na sociedade elas sejam mais equilibradas. Porque não se trata de como os outros vão agir ou reagir diante da nossa presença, diante das nossas ações, mas sim como serão as nossas ações dentro desses contextos que são variados, né, a depender da forma como onde nós estivermos. E quanto mais nós buscarmos esse melhoramento moral, voltando o olhar para nós mesmos, né, fazendo uma introspecção, nos observando diante das diferentes ações da vida, nós vamos estabelecer um canal de comunicação de nível mais elevado. E aí nós teremos inspirações que vão nos ajudar de uma forma muito significativa diante dos diferentes contextos sociais. Isso é muito importante e muitas vezes não se dá conta disso. A inspiração que os benfeitores espirituais nos fazem,
nos proporcionam diante dos desafios, o vínculo com Deus, né? Então não é só na oração que nós vamos estabelecer o vínculo, mas é justamente na ação da caridade e do bem, desde que nós tenhamos conteúdo interno para oferecer às outras pessoas. E nós só vamos produzir esse conteúdo nos autoanalisando e fazendo os devidos ajustes morais para que nós estabeleçamos as conexões espirituais melhores, para que nesses momentos de desafios na convivência social nós possamos ser instrumentos, podemos dizer, de Deus, né, da espiritualidade superior. Kleber, aproveitando já nessa linha que você está trazendo, né? E as alegrias da vida? Todos nós gostamos, né? Poxa, queremos ter, se possível, mais momentos de alegria e tal, mas uma coisa são alegrias verdadeiras, até já foi mencionado alguma coisa a respeito aqui. Outra coisa é só querer viver, gozar a vida. Gozar a vida em outras coisas, né? E aí, o que a espiritualidade nos fala sobre isso? Sim, exatamente, né? Nós estamos reencarnados no mundo, né, material, né? E a questão sensorial hoje, para todos nós, ela impacta, né, na questão espiritual. Nós somos o espírito que sentimos tanto a nível íntimo, emocional, né, como sensorialmente falando. Os prazeres que a vida material nos proporciona, né, são legítimos. E nós podemos e devemos, sim, viver essas alegrias, esses prazeres que a vida na Terra nos proporciona, desde que a nossa consciência sempre esteja tranquila, que estamos realizando aquilo que nos compete enquanto seres imortais, enquanto cristãos, aqueles que são cristãos, seguindo, né, os ensinamentos do Cristo, de uma forma consciente de que a alegria não se torne um objetivo de vida. Os prazeres da vida não se tornem a coisa mais importante da nossa vida. Vamos viver as alegrias que a vida nos proporciona, mas com a consciência tranquila do nosso dever sempre bem cumprido, né? Procurando sempre voltar a nossa vida não para a busca das alegrias e os prazeres que a vida oferece, né? Mas para o nosso melhoramento pessoal, espiritual, de uma forma contínua, né? Então, nesse sentido, né, a virtude ela não consiste em repelir os prazeres legítimos que a vida nos oferece, né, nos proporciona. Mas a cada ato da nossa vida, né, a cada momento de alegria, a gente observar se aquela alegria não está sendo em detrimento de outras pessoas, se nós não estamos prejudicando alguém. Ou a nós mesmos, né? Ou essa alegria... Está plantando para frente, né, de repente, daqui a pouco? Não está causando, né, um problema físico, proporcionando lá na frente uma doença, uma moléstia para o nosso organismo, uma viciação, né, que vai ser de difícil resolução lá na frente, né? Então, quando a gente fala em alegria, nós temos que verificar, né, os prazeres da vida, né? Como é que nós estamos equilibrando esses prazeres com a verdadeira felicidade proposta pelo Cristo. E aqui, no nosso caso, pela doutrina espírita. Nós estamos procurando momentos de alegria na ação do bem. Então, cabe a gente se perguntar, será que a nossa alegria na Terra, ela se resume a aguardar a sexta-feira, o final de semana, para que a gente possa ali, então, vivenciar os prazeres que a vida pode nos proporcionar através das festas que a vida nos proporciona? Ou será que nós estamos vivenciando a alegria todo dia quando nós acordamos? Abrimos os olhos, respiramos e percebemos que nós estamos ali para mais um dia de crescimento, para mais um dia de trabalho, para mais um dia de amadurecimento espiritual, para mais uma oportunidade de sermos úteis na vida de outra pessoa. E aí nós vamos começando, pensando assim, em encontrar alegria, prazer em coisas que são diferentes daqueles prazeres, daquela alegria que o mundo proporciona. E que são extremamente momentâneos, né? Passageiros, assim, momento mesmo, né? A grande maioria do que as pessoas veem hoje como prazeroso, como algo que acreditam que isso vai perdurar por muito tempo, quando a gente sabe, né, que o que realmente
te preenche, aquela alegria interior, assim, que realmente, cara, isso é duradouro, que você levanta no outro dia e você está feliz com aqueles momentos que você viveu no dia anterior, e não que acabou já e passou e ficou para trás, já tem que buscar outro. É algo assim, que realmente passa a fazer parte do íntimo da gente, né? Se me permite, Ayrton, tem um item no Evangelho, segundo o Espiritismo, que eu gostaria até de ler rapidinho, aqui é bem curtinho, mas que ele vai falar da felicidade na Terra, que nos traz essa visão realmente. A felicidade na Terra é uma quimera, se a buscamos nos prazeres materiais ou na ausência total das dores. Contudo, haverá no mundo uma felicidade relativa? É uma pergunta, né? Sim, sem dúvida. E ela consiste na posse da consciência, da paz de consciência, na satisfação do dever bem cumprido e na fé no futuro. O homem que tem consciência limpa, confia em Deus não se desespera com as misérias terrenas, pois sabe que elas são passageiras e servem para o seu progresso. Então, quando a gente começa a observar a vida do ponto de vista dos seres imortais que nós somos, nós vamos encontrando contentamento até nos desafios que a vida nos proporciona. Porque nós vamos entendendo que aquelas dificuldades e desafios são escadas que vão nos projetando no crescimento espiritual. Então, não é que a gente vai sentir prazer em ter uma dificuldade, um desafio, um sofrimento, mas nós vamos encarar aquilo como de uma forma mais serena. Não vamos nos desesperar, nós não vamos ficar de mal com Deus porque estamos passando por uma dificuldade, né? Então, essa visão da verdadeira felicidade é aquela visão de que faz com que entendamos que aquilo que o Vanderlei falava, somos espíritos reencarnando, então nós temos aqui oportunidades de crescimento e a alegria consiste no crescimento do espírito. Muito bem, são 7 horas e 37 minutos. Este relógio da rádio anda mais rápido que os normais aí. Aqui sempre o tempo passa rápido. Vamos dar um bom dia aqui para todos aqueles que estão nos acompanhando pela live. Aqui temos o Jair, que sempre acompanha o programa, a nossa querida amiga Gelsi, a Marisa, a Salete também, nos desejando um ótimo final de semana. Para ti também, Salete, para todos que estão nos ouvindo. A Sônia, a Edna, que também está sempre presente, a Jéssica, Marisa Scapinello, a Altina, o seu Bento Zanoni também está sempre acompanhando o nosso sábado, nosso amigo Paulo, Valmir, Dona Anitta, o Lucas também sempre acompanha o nosso programa, e todos aqueles que não mandaram a sua mensagem, mas estão acompanhando também a live, e todos aqueles que estão no radinho, nos ouvindo, no programa, acompanhando as nossas mensagens, aquilo que a gente traz sobre o ponto de vista da doutrina espírita sobre os nossos temas da vida, a vida como um todo, né? Cada sábado a gente traz um conteúdo diferente, e hoje nós estamos falando justamente sobre o homem do mundo aí, a nossa vida, o nosso convívio em sociedade. Por que a gente vive em sociedade? Então, participe, nos acompanhe, e quiser fazer a sua colocação, tirar a sua dúvida, a sua contribuição, todos são muito bem-vindos. E até o Kleber mencionou sobre Deus, né, Sabadinho? E Deus, nessa questão toda do convívio em sociedade. Porque nessa entrega muitas vezes para as alegrias mundanas aí, as pessoas deixam um pouquinho a nossa religiosidade, né? Não é religião é uma coisa. Religiosidade, a minha conexão com o divino, né? E aí, para ajudar nesses enfrentamentos e em aproveitar realmente tudo aquilo que a vida nos oferece. Certo. Aqui no Evangelho, nesse mesmo capítulo, no item 10, o Espírito Protetor, em 1863, ele nos fala sobre isso também. E eu vou ler alguma coisinha rapidamente. Que ele diz assim: não consiste a virtude de assumir de severo, eu vou dar continuidade do Carvalho, severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta
reporteis todos os atos de vossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais, num arrobo da alma, ou a sua proteção para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela, se a concluístes. Em tudo o que fizerdes, remontai a fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela obra de Deus. Aqui Resumiu tudo. Resumiu tudo, né? Mas assim, ó, vejam que nós estávamos falando das paixões, Ayrton. As paixões Deus colocou no nosso mundo, elas estão aí, mas para nós utilizarmos também como crescimento. Com equilíbrio. Então, assim, é como um cavalo que não tem controle, não é manso, né? Ele não foi manso ainda, não foi, como é que é? Domado. Então, assim, ó, quando nós deixamos as paixões tomar conta da nossa vida, é a mesma coisa. Um carro que não tem ninguém dirigindo nem por controle, que hoje tem tudo automático. Não tem nada. Imaginemos um veículo que não tem motorista. Sem controle. Esquecemos a nossa tecnologia de agora. É a mesma coisa, porque as paixões podem nos dominar. Então, as paixões também estão no nosso mundo para que a gente possa utilizar com equilíbrio. Porque se elas estão aí é porque Deus também permite que estejam. Né? Porque até, eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito de dançar. É proibido que eu sou espírita, então eu não posso ir num baile, não posso... Eu vou lá, mas a questão é como eu me comporto. Eu sei o que tem naquele ambiente. Aonde eu estou, é como eu me comporto naquele local. A minha paixão também eu gosto muito de jogar futebol, então eu não posso ir jogar futebol porque eu sou espírita. Não, ali é uma forma que eu tenho também de colocar em prática a minha paciência. Eu vivo reclamando de todo mundo, que eu sou uma pessoa que quer tudo perfeito. Ali é uma forma de eu calar minha boca, aprender a calar minha boca. Então vejam que as paixões estão aí para que a gente usufrua realmente. Então, em tudo que nós fizermos, a oportunidade de uma diversão que nós temos, que faz bem para a cabeça. Hoje nós temos essa mentalidade, que a gente ainda gosta de algumas coisas, nossas paixões. Com o tempo nós vamos escolher coisas diferentes, depende quando nós tomarmos consciência de outras coisas, né, Ayrton? Porque ainda a gente é bastante imperfeito e ainda tem fica preso um pouco às paixões, né? Porque para muitos espíritos, para muitas almas que vivem hoje no nosso mundo, para eles está tudo certo, eles não precisam de nenhuma diversão. Para eles, a prática do bem, ajudar numa entidade filantrópica, eles ficam felizes. Mas na visão do outro que não tem ainda esse entendimento, né, é diferente. Mas para aquele é felicidade, poder servir, poder ser útil, né, na sociedade em que vive. Mas em tudo que nós fizermos, no trabalho, no empreendimento, num objetivo que nós tenhamos que alcançar, elevar o nosso pensamento a Deus em gratidão sempre. Ter essa conexão. Tu falaste bem aí sobre Deus antes, no início. Em que momento nós pensamos em Deus? Quem que é Deus para mim? O ouvinte pode se perguntar em que momento da vida nós pensamos em Deus. Quem é Deus para mim? É aquele que faz segundo as minhas vontades? Ou Deus, aí eu entendo como o Criador do universo, como o Criador de tudo, que tudo coordena, inclusive a minha vida, né? Então, geralmente nós lembramos de Deus nos momentos difíceis da nossa vida, mas os Espíritos nos dizem, lembrai também nos momentos felizes, nas vossas conquistas, agradecer de passar mais um dia, de acordar mais um dia, colocar tudo ao crivo dessa questão divina, né? De agradecimento, sempre colocando, ter esse pensamento, não é para passar o dia inteiro pensando em Deus, não. Mas, quando acordarmos, por que não lembrar de Deus? Para que Ele proteja o nosso dia, por exemplo, né? Todos os atos da nossa vida vêm da providência divina. Tudo que nós temos no nosso mundo vem da providência divina. Nos é dado e nos é também tirado, se nós não fizermos bom uso. Então, tudo que está ao nosso alcance, nossa visão, nossa vida, o trabalho, as pessoas que nos dão a oportunidade de trabalhar, o alimento que chega à nossa mesa, vem, de alguma razão, da providência divina. Tudo é regido pela providência divina. Então, Deus está sempre conosco. Na verdade, nós é que nos afastamos de Deus e esquecemos de elevar o nosso pensamento e gratidão à divindade. E toda vez, como o Kleber falou, toda vez que nós nos modificamos, toda vez que nós conseguimos, porque também nós temos que lembrar do objetivo da nossa reforma íntima, da nossa mudança,
nós pedirmos a ajuda de Deus. Então, toda vez que nós conseguimos ter esse objetivo e alcançar esse objetivo, nós temos a conexão com Deus, com a espiritualidade que se aproxima de nós e nos auxilia para isso. Nosso anjo da guarda nada mais é que são todos trabalhadores de Deus, fazemos parte da humanidade, né? Então, nós devemos lembrar de Deus, porque nós nos esquecemos muito dessa parte espiritual, né? A gente não consegue imaginar Deus, mas vamos imaginar Jesus, então, que é o nosso guia moral da humanidade. Esse é o caminho a ser seguido, né? É nesse sentido que eles colocam para que a gente, né, possa viver em comunhão constante no sentido espiritual, né, nessa conexão divina com a espiritualidade. Quando a gente esquece justamente de trabalhar, de alimentar o lado espiritual, né, a gente fica capenga, né? Com certeza. Falta algo na nossa vida. Não adianta. Pode observar, quem tem, sim, a sua religiosidade, que pratica ela de verdade, né? Que se remete a Deus, que faz a sua prece diária, de pedido, porque precisamos de ajuda, sim, ou de gratidão por tudo que acontece, por superar um problema. Às vezes agradecer até por ter passado por uma dificuldade que nos fortalece, que nos ensina, certo? São fatores assim que Deus até... Normalmente as pessoas que vai passando o tempo, a vida, vem vindo a maturidade, que a gente vai nos voltando mais para Deus. A juventude sempre tem um distanciamento um pouquinho mais da espiritualidade. Aliás, é um esforço que todos nós precisamos ter até hoje, nos nossos dias, com todas as oportunidades de distração que existem, mais ainda, né? Mas não tem como. Nós precisamos ter a espiritualidade. E principalmente diante dos problemas e das turbulências da vida, né, Kleber? Quem não passa por alguns conflitos, por menores que sejam, às vezes, cara, pequenos desentendimentos, família, trabalho. Hoje a gente tem grandes conflitos entre os povos. Nações, né, que está Entre complicado. nações, e isso reflete em inúmeras irmãos pelo mundo afora aí. Então, como manter esse equilíbrio, né? Claro, Deus já vai ser o grande pilar nisso, né? Para lidar com tudo isso também. Porque falamos das alegrias, falamos de várias outras coisas, mas agora nesse momento, vamos falar um pouquinho para a gente superar as dificuldades do caminho nessa vida em sociedade. Esses conflitos de nações, eles refletem os conflitos individuais. Perfeito. Nossos, perfeito. Né? Muito então, perfeito. É importante a gente pensar na raiz do problema, né? A raiz do problema está realmente, quando a gente pensa nos conflitos, na convivência familiar, nos conflitos, nos ambientes de modo geral, social que nós estamos inseridos, né? Ele está refletindo ali os conflitos íntimos de cada um de nós, né? Então é importante a gente pensar como a gente pode melhorar isso, gerar mais harmonia, né? A partir da mudança íntima. Interior de cada um. Está relacionado com o egoísmo, né? Exatamente, vinculado àquilo que nós desejamos para eu, né? Em detrimento, muitas vezes, do próximo, ou não me preocupando com os direitos do próximo, ou mesmo assim, na questão de poder auxiliar o próximo. Mas existe um livro do Chico Xavier, que eu gosto muito, é um livro de cabeceira, sim, é um livro que a gente tem muitas mensagens oportunas ali para as situações da vida. Ceifa de Luz, o nome desse livro. E lá ele tem uma mensagem que ele fala assim: tem muita paz gerando aflição no mundo e muita aflição gerando paz. E é uma coisa interessante se pensar que muitas vezes a vida sem conflitos, a vida tranquila, a vida que eu opto em ficar ali, como nós falamos no começo, acomodado, ela vai gerar aflições. Ela vai gerar aflições. Mas a vida no conflito, a vida nos desafios, digamos assim, o conflito eu falo nos desafios da convivência, ela está gerando o nosso aperfeiçoamento, o nosso amadurecimento, ela está nos treinando a paciência, treinando a resignação, treinando a boa vontade e todas as virtudes que precisam ser desenvolvidas, né? Então, quando a gente fala nos desafios da convivência, nos conflitos, né, a gente pode pensar que são oportunidades de a gente desenvolver aí as nossas aptidões da alma, mas é preciso que voltemos o olhar para nós mesmos, né,
para como nós estamos agindo e reagindo. E aí entra aquilo que a gente falava antes, a conexão com Deus, que é algo importantíssimo, né? Como é que você está vivenciando essa relação com Deus? E aí é uma relação de intimidade, uma relação de amizade, é abrir o coração, é dizer, né, das suas dificuldades, das suas necessidades, é agradecer constantemente, estabelecer uma relação com Deus. Então a gente vai assim, procurando nessa convivência, nos tornando pessoas melhores, para que nas dificuldades, nos conflitos, sejamos aqueles que seguimos a orientação de Jesus de sermos os pacíficos e os pacificadores diante das contendas, diante das brigas lá na família, lá no trabalho, lá no trânsito. Nós vamos nos melhorando intimamente e não seremos mais aqueles que vamos jogar o combustível no fogo. Nós vamos tentar jogar água, nós vamos tentar amenizar os ânimos, né? Nós vamos tentar contribuir diante da dor, da dificuldade, da dúvida, da insegurança. Nós vamos sendo aquelas pessoas que vamos colaborando nas relações. Então, se a gente buscar verificar como é a nossa postura diante dos conflitos, a gente vai percebendo que muitas vezes esses conflitos poderiam ter sido evitados ou diminuídos por uma postura nossa, por uma ação nossa de silenciar ou de falar aquilo que precisa ser falado. E muitas vezes nós fazemos o contrário disso. Então é importante a gente pensar nisso, como nós estamos nos comportando diante das dificuldades, dos conflitos, e intimamente como nós estamos procurando ser pessoas melhores do ponto de vista da alma, né, do espírito. Muito bem. São 7h51. Já estamos no final do nosso programa, mas antes de finalizar, ainda vamos abrir mais um espacinho para agradecer aos nossos patrocinadores pelo apoio que nos trazem para que a gente possa estar aqui todos os sábados. A Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram, @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim, produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189, WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon, Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. Estamos de volta com o nosso programa Hora Espírita. Hoje a gente está falando sobre o nosso convívio social, né? O homem aí neste convívio do mundo entre semelhantes. Falamos muitas coisas já, muito conteúdo, muito bacana, profundo, e claro, para falar desse assunto precisariam vários programas se nós fôssemos entrar em mais detalhes. Mas e a recomendação então, que pode ser a raiz do crescimento espiritual para cada um de nós? O que os bons espíritos nos recomendam, nos ensinam como um fator relevante para este convívio em sociedade, e que possamos tirar o melhor proveito possível para o espírito, né, o ser imortal que a gente é. Bem, Jesus nos indica a caridade como o caminho da perfeição, né? Porque é colocado, fora da caridade não há salvação. Vejam que é uma afirmação de Jesus. Ele não está dizendo pode ser, não, é uma afirmação. Não existe. Agora, o que é a salvação? A gente precisa entender o que é a salvação, né? Porque a prática da caridade.
A prática da caridade é a prática do amor em todos os sentidos. Eu quero me salvar do quê? Bom, em termos, a gente quer ser salvado do sofrimento. Tu não quer sofrer. E o que tu tem que fazer o que nós temos que fazer para nos salvar do sofrimento? Amenizar o sofrimento, porque ele faz parte da nossa vida, de alguma forma, nesse momento das nossas imperfeições que ainda somos. Mas é a prática absoluta da caridade. Nós não conseguimos praticar a caridade absolutamente como devemos praticar. Nós estamos aprendendo a nos amar, nós estamos aprendendo a ser humanos agora. É só observar a nossa humanidade. Nós estamos aprendendo a conviver uns com os outros com muita dificuldade, né? E aqui nesse item 11, no item 10 do Evangelho, nos fala que a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado. Unicamente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais árduas é que ele encontra o ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se priva voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. É o insulamento. Tendo de não pensar somente em si, a sua vida, se pensar só em si, a sua vida é de um egoísta. No momento em que ele está começando a pensar nos outros, a sua vida se torna diferente. Então começa a sentir a felicidade de poder servir. Então, quando nós falamos em caridade, o que é a caridade? Foi perguntado para os espíritos por Kardec, segundo Jesus entendia. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Essas três situações não estão colocadas por Jesus na ordem que elas estão por acaso. Porque nós precisamos começar, a prática da caridade começa pela benevolência. Eu não vou conseguir ser uma pessoa indulgente sem eu ser benevolente. Eu não vou conseguir perdoar se eu não ser benevolente e indulgente. Porque quando eu começar a ser uma pessoa benevolente nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, aí eu vou conseguir perdoar. Mas eu preciso um caminho, eu preciso trilhar esse caminho. Me tornar eu uma pessoa boa primeiro, para que depois eu consiga ter atos bons nos meus exemplos, não querendo que os outros sejam bons. Eu, através dos meus exemplos. Então a benevolência, daí eu consigo também entender, com esse entendimento sobre a vida, o Kleber. Né? Eu consigo ter indulgência para com as imperfeições deles, entendendo quem é ele, que é um ser em evolução como eu. Né? Para fazer uma analogia, quando você olha para uma criança e você vê uma criança que ela daqui a pouco vai ter uma atitude que não é a mais adequada, você vai lá e antigamente existia infelizmente agressão, mas hoje a gente vai lá e orienta, e a gente releva, e a gente busca ensinar, é o convívio, a educação faz parte desse processo. É a mesma coisa, com todos. Com todos nós. Então, isso é nesse relacionamento, Ayrton, nesse interrelacionamento que nós temos com as pessoas, que é a grande oportunidade de nós praticar, porque tu tem que praticar a caridade contigo mesmo, que é também você se perdoar, né? Perdoar dos atos que você praticou e vamos seguir, vamos fazer melhor hoje para que o nosso amanhã seja melhor. Então, a oportunidade de nós vivenciarmos, por isso que Jesus é o nosso guia moral, a oportunidade de nós vivenciarmos o caminho para nós seguirmos adiante, né, que é para nos aproximarmos, indo nos aproximando dessa perfeição, é o nosso guia Jesus. Nós não vamos ser igual a ele nessa existência, mas nós podemos começar a nos melhorar trilhando esse caminho, que é a prática do bem. Esse é o caminho. É o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará a Deus senão por mim. Palavras de Jesus. Olha só, Sabadinha, a Sônia traz para nós uma questão que bem encaixada aqui no que tu está dizendo. Na visão espírita, viemos a esse mundo terreno para buscarmos nosso avanço espiritual, cada um com o seu tempo. Perfeito, Sônia. Como se explica o tempo curto vivido aqui e aqueles que demoram mais até a longevidade para retornar ao mundo espiritual? Está tudo, como nós trouxemos, Sônia, está tudo dentro dessa perfeição divina. Alguns, esse curto tempo que tem de existência,
Claro, já deixando bem claro, as pessoas às vezes buscam respostas perfeitas e exatas para tudo. E a gente tem sempre, na doutrina, a gente traz as tendências e as possibilidades. Né? Isso. O fato de retornar um pouco mais cedo é porque tudo aquilo que a gente está falando aqui, né, esse convívio, esse aprendizado, nesta existência, este irmão tinha um compromisso temporário menor. E outros que ficam mais tempo é porque tem os compromissos maiores. Precisa ficar. Isso. Vai aproveitar esse convívio em sociedade com mais tempo para se aperfeiçoar mais. Outros com menos tempo. E menos tempo é nessa existência, porque pode ter tido outras e terão outras que irão até a longevidade. Então, como disseste, o tempo de cada um. E esse tempo de cada um está no tempo realmente de Deus. Muito bem, gente. Chegamos ao final do nosso programa. São 8 horas. Gostaríamos de nos estender muito mais e trazer muito mais conteúdo, mas é o nosso tempo também, Sônia, aqui na rádio. Então, agradecemos a todos. Obrigado, Kleber. Obrigado, Vanderlei. Que todos tenhamos um ótimo final de semana, que no convívio dos nossos dias, não só nesse fim de semana, mas em todos os nossos dias, nós possamos exercitar tudo isso, lembrar de Deus, sermos benevolentes, sermos pacientes, cuidar as alegrias, superar as dificuldades e, com tudo isso, nos aprimorarmos enquanto espíritos imortais. Deus abençoe a cada um hoje e sempre. Obrigado. Até mais. Ora